sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Marisa. E eu sou o Bruno, e hoje, como podem ver pelo título deste vídeo, trazemos para vocês como manter uma caturra ou calopsita, se estiverem a ver-nos do Brasil, como é conhecida, bebê. Já vamos falar sobre ela, mas antes de mais... Subscrevam ao canal e se gostam de animais, de ver fotos de animais também, sigam-nos no Instagram, temos muitas fotos de animais e muitos acessórios e novidades também lá. E metam gosto neste vídeo, partilhem e subscrevam o canal. E já agora vão ver o último vídeo que é sobre bloopers, que é basicamente os erros durante aqui as filmagens no nosso canal. Está muito engraçado. Eu acho que é o meu preferido blooper. É, está brutal. Também temos mais, vamos divulgar no Instagram também, para vocês poderem ir vendo estes vídeos que estão mais para trás e estão assim meio perdidos, e para vocês descobrirem estes novos vídeos. E também visitem o nosso site online, nós temos lá os animais todos que temos em loja, os valores. Dê uma espreitadela se querem ver o que é que nós temos em loja e assim conhecem um bocadinho mais sobre nós. E vamos já para o nosso vídeo de como manter uma caturra bebê. As caturras são animais oriundos da Austrália e pertencem à família das catatuas. Na verdade, são a única espécie descrita para o seu género. Vivem aos pares, podem acasalar para a vida toda, ou então são vistos a voar em grandes bandos de aves. No habitat selvagem são animais que se alimentam um pouco de tudo o que encontram. Em cativeiro é diferente porque eles já são animais adotados no cativeiro há bastante tempo. Para terem uma ideia, estes animais já foram identificados nos anos de 1875 por aí, mais coisa menos coisa, agora não estou muito bem recordado. Mas, portanto, já estão cá a ser domesticados há bastante tempo. Portanto, maior parte não, tudo o que é comercializado já são animais oriundos de cativeiro. Num habitat natural também, o habitat é um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados a ver, não é? Nós aqui temos eles em gaiolas, em viveiros, mas no habitat selvagem eles vivem em áreas muito abertas, muito mato, muitas zonas cerradas e perto dos pantanos também. Para terem uma ideia, as caturras no habitat selvagem vivem cerca de 10 a 15 anos, é a esperança média de vida, nidificam ou fazem os seus ninhos em buracos de árvores já feitas, ou então procuram os eucaliptais, que estão presentes também na Austrália, e são animais também muito dóceis, no caso o cativeiro, são animais muito sociáveis, têm capacidade também de imitar bastantes sons, em cativeiro também podem chegar a falar, não tanto como os papagaios, também de bico curvo, mas imitam bastante sons e são animais bastante engraçados também. E agora vamos começar aqui no nosso vídeo com a parte da habitação da nossa caturra bebê, que é uma habitação que tem que ser escolhida especialmente para este animal. E agora vamos ter aqui a Marisa a trazer-nos a gaiola que nós escolhemos para alojar a nossa caturra quando ela for independente. Está aqui a gaiola. Como vem é bastante grande e tem que ter atenção a isso, a gaiola tem que ter estas dimensões, ser comprida e bastante alta. A nossa tem cerca de 65 cm por 60, 70 e agora a Marisa vai-nos falar um bocadinho sobre o que é que já fez aqui na gaiola. Olha, eu já pus o substrato, vim já com o substrato posto para absorver a parte das fezes e da urina. Pus uma areia, mesmo própria para as aves, à base de conchas e anis, que tem um cheirinho muito bom mesmo. E aguenta bastante tempo, mais ou menos uma semana e meia na gaiola, uma semana e meia fazer a manutenção da gaiola e trocar esta parte de baixo do substrato para a limpeza total da gaiola. Porque as aves são animais bastante sensíveis, não é? Sim, porque elas podem ganhar facilmente parasitas e uma coisa bastante importante é que não convém pôr a ave num sítio com demasiada umidade ou que ganhe muito bolor, porque elas são muito sensíveis para já em termos de respiração. Elas não têm pulmões, têm 4 sacos respiratórios que funcionam cada um ao seu tempo e daí ganharem muitas inflamações respiratórias. Portanto, tem que ter esse cuidado, não pôr num espaço com muita umidade ou com muito bolor, ou também num espaço que haja muitas diferenças de temperatura ou correntes de ar. Tem que ter atenção a isso, uma temperatura estável e que não faça correntes de ar e sem umidades, porque elas podem ganhar facilmente esses problemas respiratórios e também fungos nas penas ou na pele e parasitas também. Então e agora vamos começar aqui a fazer umas pequenas alterações na nossa gaiola. Porque esta gaiola dá para pássaros mais pequeninos, dá para outras aves. Sim. Mas estamos a pensar numa caturra e temos que ver cá aqui coisas que estão erradas nesta gaiola para elas. E vou começar por alterar aqui estes coleiros que são bastante pequeninos para elas. Porquê? Porque isto é para passarinhos tipo diamantes, canários, e as caturras se pousarem neste poleiro, as patas
deveriam ficar ligeiramente abertas e ocupar a totalidade do poleiro, e no caso iam abraçar o poleiro em demasia, o que provoca mal-estar e desconforto na caturra e até má formação e desenvolvimento da parte dos ossos nas patinhas delas. Então estes poleiros não servem realmente para elas. Nós escolhemos ali uns que a Marisa já tem aqui de lado e vai-vos já mostrar de seguida. A outra alteração é que o comedor e o bebedouro também não funcionam para elas, é muito pequenino e a abertura também não é muito larga para elas. Então vamos tirar estes comedores e bebedouros, vamos colocar outros, são umas taças em inox mais abertas, que levam mais ração e mais água, e vamos fechar aqui esta zona para elas não poderem fugir. Estas tampas destes comedores que eu acabei de tirar, tem aqui umas trancas e como podem ouvir o som, fica mesmo fechado e elas não saem por aqui. Pronto, ela tem uma abertura aqui de lado também, à frente aliás, e tem duas aberturas de lado para poderem ser solta sempre que vocês quiserem, de um lado ou do outro, ou manusear a gaiola livremente. Estes são os tais poleiros que o Bruno diz que são um bocadinho mais grossos e já dá para elas agarrarem. Depois vão ver elas também aqui que vai ser completamente diferente e elas já conseguem abraçar bem o poleiro, neste caso é um tronco, e então vão ficar muito mais estáveis e é muito mais confortável para elas estes assim mais grossinhos e que não escorreguem em plástico. Pronto, este em madeira é o ideal, o mais natural possível. E temos aqui este poleiro que é um poleiro que nós recomendamos muito e são mesmo muito úteis para as aves, há vários tamanhos. E este é o ideal para as caturras porque é um poleiro em cimento e basicamente este poleiro é um 3 em 1. Elas ao assentarem aqui, ou pousarem aqui nestes poleiros, conseguem limar as unhas. É porque é rugoso, não sei se conseguem ver. Exatamente. Há uma parte mais lisa também. Este poleiro também vai ativar a circulação das patas, portanto é quase como terapêutico, é quase massajador. E também conseguem roer aqui e desgastar a ponta do bico, que é um problema que os pássaros... Não é um problema, é uma condição que os pássaros têm, é que os bicos e as unhas estão sempre a crescer, então para não estarem... e há pássaros que crescem com mais velocidade que outros, e basicamente este poleiro vai servir para desgastar todas estas pontinhas, que é o bico e as pontinhas vai das unhas delas. Vai ajudar bastante, sim. Então a gaiola já tem os poleiros que ela necessita, apropriados para a caturra, e vamos também colocar um brinquedo para elas estarem entretidas quando nós não podemos estar a tirá-las da gaiola, quando estamos no trabalho, elas não podem andar por casa ao pé de nós, e tentem optar sempre, quando escolherem um brinquedo próprio para aves, e o mais natural possível. Neste caso, madeiras naturais que não lhes vão fazer mal nenhum à saúde, e este também tem aqui uma pedra pómez que faz com que desgaste o bico conforme elas vão picando, que elas têm sempre essa necessidade, como o Bruno disse há pouco. Portanto, vamos colocar o brinquedo, vou colocar a meio e depois falta a pedra natural também. E antes de passar à parte da alimentação da nossa caturra bebê, já vão conhecê-la, ou conhecê-las, temos lá duas na loja, tenho aqui já esta pedra de cálcio, que é um mineral muito importante na composição da alimentação das caturras. Isto porquê? Principalmente das fêmeas, porque na altura da reprodução as fêmeas fazem posturas de 7 ou 8 ovos em média, mais ou menos. Investem muito cálcio naquela casca de cada ovo. Então as pedras enriquecidas com cálcio, ou mesmo aqueles ossos de choco, são muito importantes porque para já vão desgastar o bico, é um complemento muito importante na vossa gaiola a adicionar. E por outro, elas ao ingerirem cálcio necessitam na sua composição, na sua alimentação, devido à questão reprodutiva, e também é muito importante para a estrutura óssea das caturras. Bem, e agora é hora de alimentar a nossa caturra bebê. Eu já estou aqui na cozinha, como podem ver, e vamos fazer a preparação da papa. Eu vou-vos explicar como é que se faz esta preparação. Nós temos aqui uma marca de papas para citacídeos, no caso esta dá para papagaios, dá para caturras também, pequenas cacatuas e por aí fora. E dependendo da marca, há uma porcentagem de papa para quantidade de água. E no caso, nesta papa temos 25% de papa, vou pôr uma colher de papa, para 75% de água. Portanto, agora vou acrescentar 3 colheres de água bastante quente, porque a papa tem que ser dada a uma temperatura de cerca de 30 graus, mais ou menos 35 graus, que é a temperatura que as caturras bebés devem estar. E agora vamos fazer aqui a mistura para ela ficar com uma consistência
nem muito líquida, nem muito sólida. Uma média consistência. Nós, como temos duas caturras, eu vou ter que fazer mais um bocadinho. Elas comem cerca de 25 ml cada uma, mais ou menos. Pronto, e agora a papa tem que arrefecer a uma temperatura que elas aceitem. Se não tiverem nenhum termómetro, o que vocês podem fazer para medir se a temperatura da papa está boa é colocarem o vosso dedo higienizado, devidamente desinfetado, colocarem dentro da papa para perceberem se ela está quente ou não. Pronto, ela agora está demasiado quente, eu não vou colocar, mas daqui a 10 minutos eu vou tirar a temperatura e se essa temperatura tiver uma temperatura morna, tal e qual como se faz aos bebés, vocês percebem que a papa está boa para dar. Se estiverem ainda a queimar um bocadinho o vosso dedo, não deem a papa. Ou se estiver demasiado fria, se arrefeceu demasiado, tentem arranjar um recipiente com água quente, ponham lá a papa e vão misturando para a temperatura subir ligeiramente, mas vão sempre controlando a temperatura, porque a temperatura não pode nem ser dada a papa às caturras nem muito fria, nem muito quente. Vai-lhes fazer mal, eu não vou conseguir fazer a digestão como deve ser e isto pode acabar por matar as aves. Esta é o topo das nossas caturras bebés e como podem ver elas estão bastante agitadas porque já viram que eu tenho a papa delas. E vou explicar para vocês, agora aproximem assim um bocadinho de mim, como é que está a papa a estes bebés. Então, há aqui um truque simples para poder conter estas caturras bebés para que elas se sintam confortável. Basicamente entre os vossos dois dedos, vocês tentam abraçar a cabeça delas, assim desta maneira. Depois com o polegar vocês vão basicamente estimular aqui o canto do bico, que é para elas sentirem a seringa entrar. Agora estou a fazer lento e ela está mais interessada na seringa do que na minha mão, mas agora rapidamente eu vou fazer a técnica e vocês vão perceber que é muito mais fácil de alimentá-la. E assim vocês conseguem controlar a papa, ela está solta das asas e pode bater as asas, mas a cabeça está contida num espaço e não se desvia da zona da papa. Convém limpando o bico dela e vão dando muito lentamente a papa toda, fazendo as pausas que ela quiser fazer. É um bebezito. Há quem dê com sonda, que é muito mais fácil, muito mais direto. Eu prefiro dar assim seringa no bico, porque assim o ritmo é diferente, a toma da papa demora mais tempo, mas aqui nós temos todo o tempo do mundo para os animais e não queremos que ela se apresse a comer, portanto vamos com muita calma. Pronto, ela já chega ao final da segunda seringa, já chegou quase aos 20 ml, já começa mais um bocadinho para ser duas seringas certinhas, pronto. E vocês vão controlando aqui a zona do papo, que está já quase cheio. No final vamos tentar mais um bocadinho se ela quiser, porque ela está numa fase, esta e aquela caturra já estão cerca de 2 meses de idade, já estão numa fase de desmame, e esta papa da noite é uma papa que vai começar a ser cortada. Elas vieram a comer 3 papas, uma de manhã bem cedo, outra a meio do dia e outra ao final da noite, e agora já não comem a papa do meio do dia, porque elas já se vão alimentando de alguma fruta, de algumas misturas das sementes que temos aqui, e agora a papa do final do dia vai ser a última a ser tirada neste caso, e por último a papa da manhã será cortada quando elas começarem a rejeitar a papa. Então agora vamos preparar a comida, que o Bruno já deu a papa, como viram é super giro, mas elas também já estão na fase de transição de comer sementes. Vamos preparar para pôr na gaiola dela, para ela ter sempre disponível as sementes, a comida, que é muito importante para ela começar-se a habituar e ser independente, não estar dependente da papa de nós, neste caso ser humano. Então, eu já pus aqui numa tacinha água, sempre água fresca. As aves têm que se trocar obrigatoriamente a água todos os dias. Porquê? Elas têm muita tendência a sujar a água ou com sementes, ou com fruta, ou mesmo fazer fezes na água. Portanto, todos os dias de manhã convém ser trocada, porque elas de manhã querem sempre água fresca, e como não são noturnas não é para trocar à noite, porque aí já vai estar todo o dia a beber água suja. Portanto, sempre de manhã trocar a aguinha e fresquinha. Fresquinha quer dizer da torneira, não é? Do frigorífico, é uma forma de dizer. Portanto, há 2 alimentações nas aves. É a alimentação das sementes, não sei se conseguem ver, e há
a alimentação do granulado, que é estas bolinhas, às vezes em outras formas como quadrados, cilindros, pronto, isto é as bolinhas. É uma marca que nós gostamos bastante e é o que nós damos aos nossos. As sementes é para dar obrigatoriamente até 1 ano. Porquê? As sementes têm mais teor de gordura e tem esta semente, o girassol, que tem que se evitar a dar em adultos, neste caso se for caturras que estejam habituados a gaiolas. Se for caturras com mais atividade, que estejam em viveiros, que voam mais, podem dar muito de vez em quando. Mas em adultas convém evitar a semente de girassol porque tem muito teor de gordura. É importante até 1 ano. Porquê? Porque elas estão a crescer, estão a desenvolver e convém ter gordura para desenvolverem bem. Dar as sementes, neste caso próprias para caturras, a mistura de caturras até 1 ano, e dar o granulado também misturado sempre com as sementes. Depois, após 1 ano, podem dar só o granulado, porque o granulado tem tudo o que elas necessitam, tem as vitaminas, a fruta, as sementes, é como se fosse a ração do cão e do gato que tem tudo o que eles necessitam. É tal e qual, as aves também têm esta ração, que é o granulado, que tem tudo o que elas precisam e não têm opção de escolha. Como as sementes, elas deixam algumas sementes de lado, que as sementes que elas não gostam tanto. Pronto, e acontece o mesmo aqui, elas assim comem tudo. É o ideal para caturras adultas. Em bebés até 1 ano convém misturar, que é aquilo que eu vou fazer agora, visto que estamos a ensinar como ter uma caturra bebé. Pôr um bocadinho de granulado e um bocadinho de sementes, mistura assim tudo, porque assim pequeninas elas já têm na fase de adaptação a começar-se a habituar ao granulado, que é o ideal, porque às vezes o que acontece é que as pessoas não habituam logo desde pequenina a comer granulado. E depois é muito difícil inserir o granulado em adulta. Não é impossível, tem que passar ela um bocadinho de fome para começar-se a habituar ao granulado, portanto, que é o ideal eles comerem só granulado. Mas pronto, é uma questão de experimentarem. O nosso por exemplo, o nosso papagaio aqui da loja, ele só come granulado. Damos sementes para aí 1 vez por semana com miminho, que é o melhor para a saúde do pássaro. Vamos lá pôr a comidinha na gaiola e pôr também as nossas caturras bebés lá para ver se gostam da casinha delas. Então já estamos aqui ao pé da gaiola, vou colocar a comida e a água. E para além desta mistura de ração granulada com as sementes que a Marisa pôs, e muito bem, também é importante referir que elas nesta idade e durante a vida toda são animais que gostam de comer fruta e verduras. Podem oferecer uma grande variedade de frutas e de verduras também. Nunca podem e nunca devem oferecer muitos citrinos, porque os citrinos são frutas um bocado ácidas e podem provocar diarreia com facilidade nas aves. E também a alface e o tomate são legumes que se devem evitar, porque faz com que eles fiquem com desarreios intestinais, não são muito ricos. Podem, por exemplo, apostar nos brócolos, que são ricos em cálcio. Podem apostar em couves verdes, por exemplo, couve coração de boi, couve portuguesa. A cenoura. Eles adoram esse tipo de legumes. Frutas, podem, por exemplo, eles adoram maçã, é um doce para eles. A pera, nunca dar pera-abacate. O abacate é tóxico nas aves todas. As aves morrem mesmo se comerem uma grande quantidade de abacate, portanto é uma fruta a evitar. Pois tudo que é frutas tropicais, exóticas. Fruta da época, quando é fruta da época, agora estamos na altura do morango, a melancia, elas adoram. Agora é assim, em bebés, a melhor fruta para começar a iniciar a fruta é maçã e pera. É quase como um bebê dos nossos, a iniciar ao pouco e pouco cada alimentação, e por começar frutas mais simples como a maçã e pera para elas começarem a gostar. Podem oferecer, a gente pode já ir tirando, vou já tirar aqui, elas estão aqui numa caixinha que nós trouxemos, mas para vocês conhecerem, mas para acabar esta explicação de oferecer a fruta, olha como podem ver, elas são muito mansinhas. Elas estão connosco há cerca de 3 semanas. Está desconfiada, olha a popinha, olha a popinha. Podemos falar da polpa, mas antes vamos só acabar a parte das frutas. Podem oferecer a fruta partida em cubinhos muito pequeninos, para ser fácil para elas comerem, ou então em pedaços maiores. Que é para quê? Para elas, pronto, é normal, para elas poderem brincar com o gomo da fruta maior. Portanto, são animais que gostam de ter esta fruta desde cedo e vão se habituar a comer, porque vai ser a alimentação delas toda a vida. Esta questão da crista é muito engraçada, nós por acaso esquecemos de explicar, mas elas contam com a crista levantada. Fui eu que cuidei de vocês, estão em cima de mim. Quando esta crista está completamente levantada,
Isto é sinal de excitação, quer dizer que elas estão contentes, estão excitadas, querem brincar. Também é sinal de estarem assustadas. Pode ser sinal também de estarem assustadas, mas pronto, é um sinal de excitação para as caturras. Quando elas estão mais ou menos a meia haste, que é o caso desta agora, é um sinal que elas estão no seu estado normal, estão relaxadas, estão completamente normais e não há qualquer problema. E quando a crista está completamente para baixo junto ao corpo, mostra que elas estão apreensivas com alguma coisa, portanto não estão confortáveis. Vocês podem perceber o comportamento e o estado emocional da vossa caturra observando só a parte da crista. Mas claro que é um animal que vocês vão se adaptar muito bem porque eles identificam o dono, eles são animais que criam uma ligação, criam muita empatia com o dono, portanto vocês vão realmente perceber sem qualquer problema a vossa caturra. Elas estão umas pedinchonas de papa, parece que não comeram. Isto é normal, este som, ok? Enquanto elas são bebés fazem este som para pedir papa. Sim, estão sempre prontas. E uma regra muito importante de aves que estão a ser alimentadas à mão, criadas à mão, estão a ser alimentadas a papa, é que a papa deve ser dada em média de 8 a 8 horas. E se por alguma razão, passar essas 8 horas, a vossa caturra, nessa fase de 8 a 8 horas, que mais ou menos são 3 papas nessa fase, porque uma fase mais recente ou mais nova da ave, as papas são dadas de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, por aí fora, mas na fase que nós recebemos estas caturras, se por acaso passar essas 8 horas elas não fazem a digestão completa da papa, não se deve dar papa sobre papa, é proibido, porque quer dizer que ela não está a fazer digestão e tem que se perceber porque é que ela não está a fazer bem digestão, ou porque a papa está muito grossa, ou porque a temperatura do espaço dela não está adequada, mas pronto, nesta fase elas já fazem a digestão completamente bem, porque já estão todas empenadinhas. Isto é um vício delas agora estar a 2 papas, mas nós vamos reduzir a papa, pelo menos a papa da noite, quando elas começarem a comer a ração bem durante o dia. E depois por fim vamos retirar a papa da manhã quando elas rejeitarem completamente. Elas assim pequeninas é tirá-las o mais tempo possível da gaiola, estarem com vocês, porque são animais que entram facilmente em depressão se não têm atenção, se deixam de ter atenção ou se ficarem longe do dono. Oi, o Bruno é que alimenta mais, por isso é que elas vão mais ao Bruno. Eu alimento nas folgas do Bruno elas, mas elas estão mais habituadas a ele. Mas pronto, isto para dizer porque vocês não podem deixar, mesmo em adulta, deixarem de dar atenção de um momento para o outro. São animais muito sensíveis que depois entram em depressão facilmente devido a terem atenção desde bebezinhas. E claro que ficam tristes depois, e é natural. Esta gaiola não é apropriada para 2 caturras, é só para uma. Se forem para 2 caturras tem que ser o dobro do tamanho. Elas querem mesmo muito espaço e portanto fizemos isto para uma. Só estamos a mostrar as duas porque temos estas duas e são diferentes e achamos que é giro vocês verem as duas colorações que nós temos na laja. Elas também podem viver ao ar livre, ou seja, se vocês tiverem um jardim e quiserem montar um viveiro, é excelente, porque quanto mais espaço as caturras tiverem para se exercitarem, para voarem, melhor. Aí só tem que ter uma atenção, porque o viveiro tem que ter abrigos suficientes para na altura de muito calor e também de muito frio, ou seja, que as temperaturas que estejam muito extremas, elas poderem se abrigar, porque elas aguentam a diferença de temperatura, aguentam temperaturas variadas, mas têm que ter abrigos para se abrigarem tanto do excesso de calor como do excesso de frio. E são animais que se dão muito bem e reproduzem-se em espaços exteriores, sem qualquer problema. Elas em cativeiro podem durar até 25 anos, portanto ainda é uma boa companhia durante alguns aninhos, bem tratadinha, ainda duram uns bons anos. Sim, tem que ser, a parte da saúde é muito importante, se tiver uma dieta correta e também acompanhamento veterinário. Elas convém ser desparasitadas de 6 em 6 meses, durante a sua vida toda, para evitar algumas doenças originadas por parasitas internos. Então a desparasitação é muito importante e o acompanhamento por um veterinário de exóticos também é muito importante para elas terem uma boa vida saudável e uma grande longevidade e podemos chegar, como a Marisa disse, aos 25 anos em cativeiro. E quase a terminar o nosso vídeo, uma das perguntas que nos fazem com frequência é as diferenças de machos para fêmeas, o que é melhor, o que é que não é. É assim, machos e fêmeas é muito parecido ter uma caturra macho de fêmea. Às vezes o que pode acontecer é que o macho vocaliza um bocadinho mais que as fêmeas e é mais interativo. Mas são ambos dóceis e somos ótimas companhias. E agora, como é que se distingue o macho da fêmea? Nesta mosaico que eu tenho aqui comigo, esta mutação, como podem ver não é normal, é diferente, é fácil de ver pelas penas interiores da cauda. Vou-vos mostrar aqui, assim é mais fácil. Tem este padrão assim arriscado, como podem ver, na zona interior destas penas da cauda. Isso prova que ela é uma fêmea. As fêmeas são as únicas que têm este padrão arriscado. Se fosse o macho,
era as penas completamente lisas. Nas caturras de mutações normais, elas apresentam umas rosetas aqui de lado. Nos machos é muito mais carregado do que das fêmeas, uma outra forma de distinguir. Mas a parte das penas interior é infalível quando essas rosetas, que às vezes são muito parecidas. Portanto, olhem sempre para a zona interior da cauda e vejam se a cauda tem assim estes risquinhos que percebem se tiver riscos é fêmea, se não tiver qualquer tipo de padrão, se for lisa, é macho. E também se distingue de outra forma, estes fatores todos juntos que também dá para ver. É a popa das caturras macho é muito maior e as das fêmeas são muito mais pequeninas. Também dá para ver assim, esta por exemplo que é branca, se calhar vai se distinguir mais pela popa. Pois também é difícil porque elas não são adultas ainda, pronto. Só a partir do ano de idade. Ela já está com uma popa até grandinha, diria que se calhar é um machinho. Poderá ser, mas esta vai ser mais difícil de distinguir porque ela é completamente branca e não apresenta nenhum padrão a não ser branco. Está vestida de branco literalmente, é 100% branca. Não tem qualquer padrão aqui na cauda que possamos ver se é fêmea ou macho, portanto esta vai ser mais difícil. Ou esperamos que ela fique adulta e se vier a pôr ovos é uma fêmea, né, comprovadamente, mas também há fêmeas que absorvem os ovos. Mas o método infalível é a sexagem através de uma amostra de DNA, ou seja, é através das penas, uma amostra de sangue. Vocês vão ao veterinário, vão ao instituto que faça este tipo de sexagem e pronto, aí não tem como falhar. E foi este o nosso vídeo de como manter uma caturra bebê ou uma calopsita, se estiverem-nos a ver do Brasil. Espero que tenham gostado, tanto quanto nós, de fazer o vídeo, comentem e digam se têm caturras e os nomes delas e se criaram à mão já assim uns bebés destes. Façam isso tudo aqui nos comentários do vídeo, ponham o vosso forte gosto, subscrevam o canal se forem novos a ver este vídeo e aqui o nosso canal da Tortuga Animais Exóticos também. Partilhem com os amigos que acham que vão gostar assim de ver este vídeo sobre caturras ou calopsitas. E sigam-nos na rede social Instagram, Tortuga Pet Shop. Vão lá, pesquisem, sigam-nos e vejam os nossos Insta Stories, as nossas fotos dos animais e o que é que fazemos aqui na nossa loja de animais exóticos. Obrigada por estarem desse lado sempre. Um beijinho de coração. Tchau, até à próxima. Tchau, tchau. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground?